Eu comecei a trabalhar em Serralves no serviço educativo em 1990. A Cristina Grande trabalhava com o Miguel Fonaf Pérez no serviço educativo e depois convidaram-me, foi um dos elementos que integrei a equipa em 90, fazer visitas guiadas. Comecei a fazer visitas guiadas à Fotoporto e à exposição do Alberto Carneiro, que tinha vindo de Lisboa, portanto era assim a primeira antológica sobre a obra do Alberto Carneiro. Para mim foi fantástico ter logo essa relação com um autor, num artista que, por si, a natureza e a arte estavam ligadas, não é? E muito bem programado para a Casa de Serralves. Se essa relação chamou a atenção na altura? Logo, porque a casa e o parque é algo que estão interligados, não é? Mesmo a arquitetura, tanto a arquitetura da casa como a arquitetura paisagista do parque, realmente há uma relação imediata, não é? Quando se visita a casa, quando se trabalha na casa, trabalha-se também com a paisagem que se encontra em redor. E isso foi sempre, talvez, um ponto importantíssimo até na programação, portanto, do diretor artístico da altura, do Fernando Pernes, foi logo essa relação realmente de casa-parque era imediata e a programação dava desde o início em torno dessa premissa e assim como e multidisciplinar, sempre. Daí... Não era fortuita e era também... Sim, claro, era muito, era realmente algo muito direto e que se teria que explorar, sim. E então, do serviço educativo para o guia de exposições, foi? Comecei a trabalhar no serviço de exposições e da coleção, primeiro com a coleção, depois com as exposições, mas estamos a falar de meses, portanto, rapidamente, realmente comecei a trabalhar na... Era jovem na altura, como é que olhava para a coleção, para Serralves, o que isto significava para si? Para mim foi uma descoberta enorme, porque tinha acabado a licenciatura em História da Arte, não havia grandes... Aqui no Porto, não havia grandes, realmente, mestrados, nem essa carreira ainda, essas possibilidades ainda estavam muito longe, e para mim foi fantástico começar logo a trabalhar com a coleção. Tive acesso logo a imensos catálogos, às obras, e comecei logo a falar com artistas. Eu lembro perfeitamente que comecei logo por... Sim, foi logo... Sei lá, Rui Sanches, lembro de falar com Rui Sanches, Manuel Rosa, foi assim, o Pedro Proença, foram artistas que logo de início, aliás, porque tinham um gabinete, estava a herdar, naquele tempo, um gabinete cheio de documentação e eu queria realmente organizar aquela documentação e corresponder com o inventário que existia, que já estava... havia um embrião desse inventário da coleção e pronto, e foi logo essa parte ligada a essa investigação que me interessou logo a organizar a documentação que tinha disponível e que não estava organizada e fazer essa relação imediata para conhecer os autores e para conhecer as peças. Era desafiante, não é? Porque estava tudo a começar. Estava tudo a começar, os museus estavam a começar em Portugal, sim. E este aqui em particular... As instituições culturais estavam tudo a começar. Claro, havia a Gulbenkian, mas Serralves estava a começar e depois veio o CCB e vieram outros. Sim, mas com outras dinâmicas. E depois continuou aí uns anos, esteve a trabalhar então na caracterização das coleções? Sim, sempre estive ligada à coleção de Serralves e ao serviço de exposições. Foi realmente... E em 95, praticamente, não com o título, mas fiquei em 95, no verão, ou outono, fiquei a coordenar um serviço, um departamento da coleção e exposições. Portanto, é realmente desde 95 que estou nesta área. Desde 95 até agora, quais é que são assim, as grandes marcas, as grandes mudanças e, sobretudo, nesta relação também que tem acontecido no país, na arte contemporânea, na formação de Serralves e, evidentemente, a relação... Claro que um marco importante foi a abertura do museu. Foi algo bastante forte para a cidade, para o país
Isso fez-se sentir bastante, sim. Apesar de termos desenvolvido uma programação durante 10 anos na Casa de Serralves, que era o nosso espaço, não é, de exposições. E os projetos sob a sua responsabilidade, o que tem mais marcado? Desde essa altura? Desde a sua vida toda. Ai, a vida toda. Bem, em 95, ainda falando um pouco até daquilo que o Pedro e a Joana referiram, uma das primeiras exposições em que participei aqui, acho que foi em 95, Limiares, uma exposição Limiares desses escultores americanos. Logo à partida, essa exposição, que foi com a curadoria de Dan Cameron, portanto, foi logo um projeto em que a ligação do interior da casa e do exterior foi logo algo que foi pretendido. Portanto, esses 10 escultores americanos vieram para Serralves, no fundo, fazer uma pequena residência. Não seria uma residência de meses, mas que seria quase impossível. Mas isso foi pretendido como se isso teve uma história. Sim, sim, porque a ideia realmente era fazer, ou seja, ao conceber-se a programação artística, não é? Já nessa época isso era uma linha de programação. Tal como foi na abertura do museu, e é curioso se voltarmos, recuarmos no tempo, essa... Você era muito pioneiro na altura. Sim, mas até 96 a programação era dirigida por Fernando Pernes e era ele que desenhava a programação. Mesmo os consultores que estavam a trabalhar nas diferentes áreas, era ele realmente o grande maestro da equipa. E claro que era uma pessoa que liderava a programação mais direta das exposições e que convidou o Dan Cameron realmente para comissariar esta exposição, trazer 10 escultores americanos e que fizeram uma mini residência aqui em Serralves, no fundo vendo a história de Serralves, do parque, e construírem, não é, e criarem esses projetos escultóricos que tivemos. Fantástico, isso foi uma experiência... Foi surpreendente? Foi, claro que sim. Para si, que já cá está? Claro que sim, claro que sim. Foram visões incríveis. Nós tivemos, por exemplo, a Diana Tata teve uma projeção numa das janelas norte da Casa de Serralves, uma projeção quase, eu agora não sei se era direta, mas eu acho que estava um canal direto de uma imagem no Lago de Serralves. Portanto, quem passava na Rua de Serralves podia ver um filme do Lago de Serralves. E mesmo durante a noite. Há peças que realmente funcionavam dia e de noite. Foi a que mais impressionou? O que é que mais impressionou assim? Isso é difícil dizer a que mais impressionou, porque acabei por trabalhar já com tantos artistas que é difícil. Não, só nessa altura. Nessa altura. O Meyer Weissman também foi uma das peças. Nós construímos uma escultura no parque lateral e que plantamos feijões, e o Pedro há bocado falava no tempo, e realmente os artistas, isto não é realmente algo que bastante presente nesse... Como? O que é que diziam os artistas? Mas estavam fascinados por este lugar, que para além, isso é sempre também uma das, de algo que inspira, para além do parque, o facto de estarmos, ou de estarem a trabalhar num lugar que tinha sido uma casa, não é? Uma propriedade privada e que se tornou pública. Eles chegavam e perguntavam-vos isso? Eles chegavam e perguntavam... Não, eles sabiam, portanto, era algo que era trabalhado, não é? Eles sabiam que vinham para trabalhar num centro de exposições, que seria um futuro museu, e que tinha sido uma casa privada, portanto, só aí era algo inspirador, não é? Para pesquisarem sobre todas as histórias, falarem com os jardineiros e com a equipa, porque nós tínhamos pessoas que realmente viviam cá,
pessoas que trabalhavam, colegas de trabalho que viviam aqui, e realmente essas conversas potenciavam ideias e era algo muito importante desenvolverem essas ideias e essas pesquisas que fizeram, esse trabalho de campo, não é? que faziam enquanto estavam em residência cá. E achavam que isso era diferente? Sim, é uma experiência diferente, sim. Logo em 96 também há mais exposições que se trabalhou o parque. Por exemplo, uma das peças, o volátil do Silvio Meireles, foi apresentado no ténis, no corte de ténis de Serralves, em 96. E para nós realmente era uma peça que no fundo era uma peça que tinha 4 toneladas de pó de talco, era assim uma coisa realmente bastante difícil, pó de talco. E foi algo bastante complexo de instalar. Portanto, no fundo, foi criado um habitáculo mas era realmente uma experiência. E na altura foi difícil deitar fora o pó de talco. Pronto. E realmente foi uma das peças bastante desafiantes para nós, como instituição museológica, porque tínhamos várias questões a preservar, não é? Além do parque, do saibro, enfim, e era complicado porque as pessoas eram convidadas a entrar nessa peça de Silvio Meireles. Entravam e saíam, deixavam sapatos, punham sapatinhos de plástico. Portanto, havia uma série e que realmente se teve que acautelar, não é? Na organização para a exposição dessa peça. Mas aconteceu e tudo correu super bem. Foi, claro que sim. O Silvio Meireles é um artista de renome internacional e foi fantástico que podemos ter tido a oportunidade de fazer essa peça logo aqui em Serralves, ainda antes do museu. E antes do museu, o que aconteceu mais? Sim, peças que eu me recordo e estive envolvida. A Clara Menezes, sim. Eu ia falar na Clara. Eu fiz hoje, assim, para avivar as memórias, porque realmente são muitos casos. Aliás, falamos há pouco da Joana Vasconcelos, e a Joana Vasconcelos, em 96, apresenta uma das primeiras peças dela, aqui na exposição Mais Tempo Menos História, com a curadoria do João Fernandes, e que foi logo no Parque da Central, ela que apresentou essas esculturas. E nessa altura também obras do Francisco Topa. O Francisco Topa também, nessa exposição em 96, também trabalhou no parque, que me recordo, eram esses os 2 autores que tinham peças no parque. Uma das mais fantásticas peças que vi e que acompanhei também a montagem foi de um ígolo do Mário Mertes. Claro que a Alameda dos Liquidamers é realmente o lugar por excelência, pronto, é quase nato, é natural, e muitos artistas passaram por lá, como o Alberto Carneiro, na Mais Tempo Menos História, também teve uma peça nos Liquidambras, mas realmente a exposição, talvez pela época em que foi realizada, a exposição do Mário Mertes foi sim algo mágico, porque foi no inverno e realmente foi muito bem programado. Eu até acho que, claro que o verão é sempre bonito, mas recordo-me, tenho essa memória de que a exposição do Mário Mertes, realmente visitada, que se podia visitar durante o outono e inverno, foi realmente algo fantástico. Um dos momentos mais fantásticos que tivemos. Claro que toda a coleção de obras no parque eu acabei por acompanhar. Alberto Carneiro, o Ângelo Sousa, o Richard Serra, menos, mas tive, de qualquer forma, lembro-me perfeitamente da montagem da peça.
E porque realmente o início do museu, a grande temática também, a linha de programação fundamental era também em torno da paisagem. Portanto, estas primeiras encomendas aos artistas que foram feitas foram também complementadas com exposições antológicas e retrospectivas desses artistas. Por exemplo, uma das primeiras retrospectivas que Serralves organizou foi a Dan Graham, e com a retrospectiva, que viajou internacionalmente, teve uma itinerância internacional, também foi construído e foi encomendada uma peça para Serralves, um pavilhão para Serralves. Portanto, houve realmente nesses primeiros anos, entre 99 e 2003, essa linha de programação que foi, se já era, então com a abertura do museu foi intensificada. Como é que era, quer dizer, onde é que é sempre sensível esta fronteira, não é? Onde é que o parque é inspiração e espaço expositivo, ou é um diálogo mais próximo com as questões próprias do parque, não é? Quer dizer, para vocês, quer para a programação, quer para os artistas? Eu acho que é quase imediata essa relação. Aliás, porque a arquitetura dos edifícios, tanto da casa como do museu, essa relação também existe. Portanto, nem os arquitetos, nem os artistas, nem os curadores são indiferentes a essa relação. E acaba por ser algo necessário, trabalhar o parque e o museu, ou o parque e a casa. Acaba por ser um diálogo quase imediato. O parque também sempre foi dirigido por pessoas que nos ajudaram a orientar os projetos, não é? Portanto, há sempre esse diálogo. Sim, mas há esse diálogo que existe, claro. Por exemplo, há bocado falávamos na obra da Maria Norman. Realmente foi uma peça que, de certa forma, em que eu estive bastante ligada, não só porque a artista o exige, não é? Foi realmente uma peça construída só com elementos quase naturais, não é? Porque mesmo a mesa é lousa, não é? Portanto, estamos a falar de ardósia, portanto, estamos a falar realmente de elementos naturais. É feito, era algo que nós íamos plantar árvores, quer dizer, isto tem que ser feito em diálogo com a direção do parque, não é? E com os nossos colegas do parque, aliás, porque era uma peça que ia ficar ali, naquele local, e não era não poderia ser, nunca poderia ser algo efêmero, tinha que ser realmente algo estudado, não é? E pensado. E, de facto, uma peça como essa que envolveu a equipa toda do parque, não é? Isso foi uma das peças que envolveu realmente a equipa de jardineiros. Ainda é assunto com alguns dos meus colegas do jardim, porque eles lembram-se perfeitamente de construir essa escultura da Clara Menezes, que hoje adquirimos o desenho preparatório da escultura, está na coleção de Serralves este ano passado, mas ainda se lembram os nossos colegas de construir. E hoje como é que imagina, enfim, esta relação entre a arte contemporânea, a arte do parque, o museu, o parque, os desafios hoje em dia? Eu acho que mesmo a nossa programação tem vindo a desenvolver todas essas intenções, não é? E vai-se continuar a trabalhar. Era um pouco o que o Pedro dizia, não é? Ele disse há pouco. Quer dizer, nós vamos realmente continuar a convidar e a estimular, não é? Fazer essas encomendas a artistas que irão pensar, com certeza, todas essas relações, não é? Essa relação que nós, no fundo, potenciamos logo à partida, quando estamos a trabalhar, ou até...
Eu há pouco não referi, mas, por exemplo, toda a temática, também o core da nossa, o núcleo duro da nossa coleção, por exemplo, sempre foi muito ligada a estas últimas, no fundo, vanguardas, não é, dos finais dos anos 60. E essas temáticas, já desde essa altura, os artistas, desde sempre, se preocupavam com as questões que hoje em dia também nos preocupam um pouco. Portanto, há essa relação. Discutem isso com os artistas, vão discutindo? Sim, claro, claro. Se tivesse agora que imaginar intervenções artísticas no Jardim de Serralves, no Parque de Serralves, por que caminhos é que trilharia? Bem, essa pergunta não é difícil, porque há criadores que continuam a trabalhar, mas é difícil neste momento estar a responder-lhe diretamente com nomes e com ideias concretas. Eu acho que há tantas formas de voltar, mesmo que os assuntos... É que quando se trabalha com criadores, eu acho que é difícil voltar-se a uma peça igual ou parecida. Há sempre perspectivas diferentes de abordar os mesmos temas, não é? Se tivesse que identificar o perfil de um artista para uma intervenção que celebrasse e que refletisse sobre 100 anos da história do Parque de Serralves, que perfil de artista que escolheria? Perfil de artista? Eu acho que... Há febre, há... Não, eu pensaria talvez em escultura, que realmente... Sim. Acho que também é algo que é muito abrangente hoje em dia. A escultura, nós não podemos pensar em pedra, metal, mas não é só isso. Portanto, acho que um escultor tem sempre esse... Talvez um escultor.